Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, o nosso projeto, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso no Spotify? Corre lá e segue a gente. O nosso tema hoje, nós iremos falar sobre inteligência artificial, mitos versus realidade. E o convidado, ele é especial. Ele vai falar um pouquinho sobre esse tema que hoje está muito em voga, a galera está comentando muito. E o nosso convidado, ele é mentor de times, gestor de produtos digitais com escala exponencial, especialista em IA com formação no MIT, co-founder da Vórtice AI, uma empresa Oracle Partner dedicada a impulsionar oportunidades com inteligência artificial. Eu vou deixar aqui os contatos da Vórtice para você conhecer mais o projeto que esse cara está desenvolvendo. Seja muito bem-vindo, Geraldo Neto. Obrigado, tá? Pela sua presença aqui no podcast. É um prazer te receber aqui, um cara fora da curva. Tive a oportunidade de conhecer você em outros eventos. Então, ter você aqui para bater esse papo, trocar essa ideia, falar um pouquinho de inteligência artificial, mercado, um pouquinho, né, da sua carreira, sua trajetória. É um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí. A gente começou a conversar um pouquinho, né, no evento que a gente se encontrou. Eu já gostei muito da conversa, então estou bem animado com esse episódio aí hoje. A gente tem muito assunto interessante, né, para a gente conversar, tem muita coisa nova, novidade, né, para a gente debater, então estou bem animado. Legal. Mas antes de entrarmos aí nesse assunto, né, antes de falarmos sobre a inteligência artificial, eu gostaria de entender um pouquinho quem é você, de onde você veio, quero entender um pouquinho aí da sua trajetória antes da tecnologia. Fique à vontade para poder falar. Legal. Bom, de onde eu vim, né? Bom, eu nasci por aqui mesmo, né? Então sou daqui... Mineiro. Sou mineiro mesmo. Nasci em Contagem e meus pais moram lá ainda, então tenho o contato muito próximo ali, mas mais recente me mudei para Belo Horizonte, né? Onde desde o início da carreira as empresas que eu trabalhei sempre foram por aqui, então acabei me adaptando mais por aqui mesmo, né? E eu comecei na tecnologia já cedo, assim, um pouco, né? Então, eu era menor aprendiz, com 16, 17 anos ali, eu já comecei a aventurar um pouco em código dentro do Excel, sabe? Tem o VBA, e aí eu fui descobrindo ali que existe um universo da programação. Foi ali o primeiro contato que eu comecei a ter nesse mundo da tecnologia. Dali eu decidi fazer faculdade dentro da área de sistemas, né? Então, fiz um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E dali eu já comecei logo de cara com estágio, né? Então, participei da Tecnisa, fiz um estágio um tempo ali. Entrei logo depois na Framework Digital. Eu passei primeiro 10 anos direto dentro da Framework, né? Então, percorri uma longa trajetória ali dentro, desenvolvendo vários projetos e vários produtos, né? Então, acompanhando desde no início como desenvolvedor, trabalhando ali com, às vezes, foco em back-end. Em alguns anos eu migrei para desenvolvimento de aplicativos. Então, teve vários projetos diferentes assim nessa jornada. Até que, em algum momento, eu comecei a exercer uma certa liderança ali, naturalmente, né, dentro dos times e comecei a ter esse contato mais próximo de estar em liderança, estar à frente de projetos, né, e principalmente produtos na sequência ali. Um dos produtos que nasceu dentro da Framework foi o Tangerino, que recentemente adquirido pela Solids, né, então foi a última jornada que eu participei desse movimento que é uma carreira de 15 anos, né, de história, e no Tangerino eu já estava como CTO, então
participei lá no início da construção dele, do desenvolvimento ali de propósitos, de para onde que ia direcionar, onde precisava direcionar o produto, que é um produto que alcançou uma escala de uso muito, muito grande, né? Ele tem usuários ativos recorrentes ali de uma forma, uma escala muito alta, né? Então, chegar a milhões de usuários ali dentro, batendo ponto todos os dias, né? Tem toda a jornada dos colaboradores ali dentro. E então, não é um produto que tem muitas vidas, mas que acessam só esporadicamente, a todos os dias em horários de picos, né? Então, foi bem interessante os desafios, principalmente técnicos, que a gente precisou superar para garantir escalabilidade, né? E daí, então, teve a Solids adquiriu o Tangerina e virou tudo Solids ali dentro, né? Na minha última etapa ali, eu fiquei como diretor de tecnologia dentro da Solids, tocando essa operação de produtos para departamento pessoal e também todo o time de arquitetura, direcionando a tecnologia ali. E até que agora, recentemente, estou nesse novo projeto, né? Então, junto com o Giovanni, que é um dos fundadores da Framework, né? Ele me chamou para a gente iniciar uma empresa nova focada em inteligência artificial. A gente já vinha estudando isso há algum tempo e aí ele chamou, está bem empolgado em desbravar esse que está se mostrando ser um universo novo ali dentro, né? E aí eu animei, então a gente se juntou, somou forças aí, né? Mas é isso, assim, do que eu tenho de vivência antes da tecnologia, acho que a única, talvez momento, assim, de coisas diferentes, de contatos que eu tenho é com música, né? Eu sempre gostei muito de... É músico também? Sempre gostei muito. Não profissional, né? Mas eu mantenho como hobby até hoje, eu toco guitarra, né? Comecei tocando em igreja e a gente chegou a montar algumas bandinhas assim. Hoje até exerço isso um pouco também, mas mais pro fim de semana, assim, sabe? Então... o contato com a música eu também nunca deixo de lado, assim, não. Vou seguindo. Legal, Geraldo, legal. Entendendo um pouquinho, né, da sua trajetória, como que a tecnologia chegou na sua vida, você falou aí da sua formação, né, voltada ali para sistemas, trabalhou com desenvolvimento, então podemos dizer que a sua carreira nasceu ali no desenvolvimento. Você começou a crescer como um profissional de tecnologia desenvolvendo, seria isso, né? Sim. Desde sempre como programador, né? Até hoje eu ainda tenho contato bem próximo, assim, né, com o código, e eu gosto muito. Na verdade, eu faço questão de manter isso, né? Mesmo estando em operações ali, seja como uma liderança executiva ali, mas... eu faço questão de manter ainda contato técnico ali, porque eu gosto muito também. Legal. Entendendo um pouquinho da sua trajetória, seu processo de formação, eu queria saber um pouquinho dos desafios quando você começou ali na faculdade, iniciou ali os seus primeiros projetos, né, nas empresas, desenvolvendo. Eu queria que você contasse para nós sobre os desafios, porque muitas das vezes a pessoa acha, poxa, o cara entrou ali na faculdade, rapidinho vai conseguir um trabalho, é super tranquilo pagar a faculdade e não vai ter nenhum desafio. Eu queria que você contasse para nós se teve algum desafio, como que foi isso no início ali da sua trajetória. Bom, teve muitos desafios, né? Eu não vim de uma família que tenha facilidades financeiras assim, então já estão estabelecidas, né? Então, meus pais me deram todo o apoio necessário ali para eu começar os estudos na faculdade, mas eu tive que correr atrás e viabilizar isso também financeiramente, né? Então, a primeira coisa e até deixo de dica para quem está começando hoje também, né? Eu entendo que ainda o caminho mais certo, né, de se trilhar é entrar na faculdade e já procurar estágio. E procure o quanto antes. As empresas normalmente trabalham com programas de estágio, né? Na época eu entrei num programa de estágio da Tecnisa. Mas foi assim, bem desafiador, porque primeiro que a jornada de trabalhar e estudar não é fácil, né? Então eu tinha o dia inteiro ali trabalhando,
mesmo que como estagiário, né? Mas é um trabalho, né? Você tem que estar ali não só produzindo, mas também estudando os assuntos ali que você ainda não sabe desenvolver. Então, estudando no trabalho, estudando na faculdade à noite também. E é uma rotina muito intensa, né? Então, e o apoio da família foi fundamental, né? Fundamental. Meus pais sempre me apoiaram. Eu chegava em casa já, minha mãe deixava um prato, que eu chegava tarde, né? Então ela já deixava um prato de janta assim no micro-ondas, porque era a conta de eu chegar, colocar para esquentar, jantar e dormir o quanto antes para aproveitar o tempo, né? Isso quando não era necessário, e quase sempre era, eu chegar em casa e ainda fazer trabalhos de faculdade ou estudar outras coisas ali, né? Então, essa etapa é realmente uma etapa que eu vejo que é muito importante você se dedicar mesmo 100%, né? A faculdade, ela te dá só a base para você começar. Então, as coisas que você aprende ali não vai te tornar já de cara um profissional super completo e sênior ali, não. É bem start mesmo. Então, você aproveitar esse momento para estudar a base e fazer isso bem feito é essencial para você se desenvolver bem nos próximos anos ali, até para sempre aí na sua carreira. Então, teve muito desafio nesse sentido, né? De ser essa vivência muito intensa de rotina. E como eu comecei muito novo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava completando 18 anos, né? Porque começou cedo, então. Eu faço aniversário no meio do ano, então na minha vida escolar sempre foi meio ano adiantado. Então eu já tinha formado com 17 anos e já fui direto para a faculdade. Então eu entrei muito novo, e aí sempre tive ali contato com pessoas que eram mais experientes que eu, não só profissional ali de já estarem trabalhando com algumas outras coisas, mas também até de tempo de vida, né? Então teve num primeiro momento ali um contato que eu não tinha antes ainda de ver, quando eu comecei a fazer estágio. Então ver líderes que tinha muita experiência, e eu ficava assim, caramba, ele sabe tanta coisa, como eu faço para chegar nesse nível assim, né? Que é aquele lance de você estar ali no código ali e tem um erro assim, é impossível resolver esse erro, não consigo. Aí você chama o líder, ele olha assim, não, só fazer isso aqui, e já resolveu. Isso é experiência, né? E a princípio parece ser muito distante, mas na realidade é dar o tempo mesmo e vivenciar cada etapa, né? Sem dar saltos. Inclusive, eu acompanhei assim, no boom da tecnologia, principalmente de desenvolvimento durante a pandemia. Muita gente deu saltos, sabe? O mercado está precisando, eu preciso aqui de um desenvolvedor sênior, mas o que está tendo aí, tem um júnior disponível, vamos colocar ele como sênior, ele falou que dá conta e vão chamar. Muitas pessoas deram um salto assim, sabe? Eu não acho isso tão saudável, porque eu acho importante você viver cada etapa para ter as bases ali bem sólidas e dar sequência. Mas é isso, assim, eu tive muitos desafios nos primeiros anos ali, muito estudo, muita dificuldade de sair do lugar e você se deparar com pessoas que você vê assim, tá muito distante tecnicamente ali, é muita coisa que eu preciso aprender. Então, muita gente ficou pelo caminho com esse distanciamento assim, de não achar que aquilo ali era para você, né? Então, na faculdade mesmo, não é só específico de tecnologia, né? Mas você começa o curso ali, uma turma grande, e poucos vão ser os que vão formar junto com você, né? Dos amigos que você fez lá no início. Então, acaba muita gente ficando pelo caminho, mas o que eu digo aqui, pelo menos para minha vivência, eu sou muito satisfeito e acho que valeu muito a pena, né? Que bacana, Geraldo, que bacana. Hoje, né, com todo esse seu processo de formação, toda essa sua trajetória que você acabou de comentar, hoje você ocupa, né, um cargo de C-Level, e eu queria entender como foi sua chegada, né, num cargo de CTO. Boa. Né? Eu queria entender um pouquinho como que foi sua chegada. Tá bom. Bom, primeiro assim, pelo menos comigo,
sempre foram acontecendo coisas naturalmente e de forma gradual, assim, sabe? Muito também porque eu passei muito dessa jornada em uma empresa, né? A Framework Digital. E não foi assim, tipo, amanhã você vai ser CTO já, então aceita, tá aqui uma proposta, aceita ela e no outro dia você já começa. Todas as movimentações que eu tive dentro da minha carreira assim, foram coisas acontecendo naturalmente, né? Ao longo de meses ali, trabalhando em um produto, um projeto ali que tivesse sendo desenvolvido, naturalmente foi acontecendo de ser necessário fazer coisas que iam além daquilo que eu estava só escrevendo código ali, e eu via que era necessário ser feito, eu naturalmente me desprendia para ir e fazer, sabe? Então, ter uma conversa a mais com um cliente, ou ter uma conversa a mais com o próprio time, movimentar ali algo, porque eu estou vendo que não está bem entendido o que precisa ser feito, ou o que precisa ser feito, o que foi colocado, não acho que vai dar certo e a gente precisa aqui mudar. Então, essas provocações eu fui fazendo naturalmente, sabe? Mas eu entendo que, principalmente, né, no nível assim, de C-level, né, é uma questão de posicionamento, sabe? Eu me vejo muito estando em um ambiente, e o ambiente de trabalho, no caso, né, e você precisa enxergar as relações que estão acontecendo ali para você se posicionar e entender qual que vai ser o seu papel ali dentro. Naturalmente aconteceu isso de as pessoas começarem a me enxergar como líder, né? Então talvez minha primeira atuação como líder foi como líder técnico, né? Então ali comecei a ter esse contato com gestão de pessoas mais oficialmente, mas como C-level foi esse gradativo assim, né? Então eu comecei como tech lead, depois eu atuei como arquiteto de soluções, então conduzindo times ali, mas eu sempre gostei muito de exercer esse trabalho das relações entre as pessoas, sabe? Um papel de liderança mesmo, de liderança. Então eu vejo que dois desenvolvedores ali não estão conversando bem um com o outro, eles deveriam conversar mais, então eu chego, aproximo e promovo isso, ou que seja que eles não estão se dando bem, e às vezes faz parte a gente ir identificar, olha, esses dois não vão dar certo junto, eu preciso movimentar realmente, troca de time, alguma coisa assim. Quase nunca é o caso de desligar pessoas, né? Sempre tem espaço para a gente movimentar, que eu acredito muito que cada pessoa tem o seu lugar certo, né? Não é porque não está dando certo aqui que não vai dar certo lá, e esse é o papel de liderança. Mas como CTO, né, tem um lado a mais, que é o lado político também, né? Então, você passar uma postura em que você demonstra que as pessoas podem confiar em você, é um lado assim, muito importante. E isso não só no trabalho, mas também na sua vida pessoal. Eu sempre falo muito assim, orientando as pessoas que estão comigo no dia a dia, liderados, que a sua vida fora também conta, sabe? Para você chegar num certo nível. Porque se você demonstra que você é totalmente instável, que sei lá, você está aqui hoje, mas amanhã pode ser que você vai estar em outra confusão, um dono de uma empresa, um diretor de uma empresa não vai confiar de colocar em você uma responsabilidade que essa de CTO que demanda ações longo prazo, sabe? Então, não é para tampar um buraco aqui hoje e só para esse projeto aqui e depois acabou, não. É sempre planejamentos longo prazo. Eu estou planejando 2025, mas para eu ver onde eu vou chegar em 2030. Então, existe uma continuidade do trabalho e estar compondo, né, um board ali de C-level é uma responsabilidade muito, muito grande, assim, que é decisivo.
nesse time vai estar ali os direcionamentos que vão fazer a diferença se o negócio vai escalar ou se o negócio vai estagnar ou até se o negócio vai morrer. Então, a questão de posicionamento e postura, você demonstrar essa confiança, eu entendo que foi o que me levou a chegar onde eu tô, sabe? Um cargo de C-level, né? As relações que eu construí, eu sempre fiz questão de que seja muito sólido, de mostrar, olha, se tem alguma coisa que a gente precisa construir, da minha parte, pode ficar tranquilo, porque vai sair, sabe? Não só vai sair como não vou deixar na mão, que seja na dificuldade, que tiver que passar ou algo assim, né? Então, essa postura, ela foi assim, é o diferencial. Mais até do que skill técnica, sabe? Porque existem, assim, N pessoas aqui que são muito melhores que eu, tecnicamente, em vários assuntos, né? Mas a construção desses relacionamentos é o que vai ditar mesmo, assim, você ter um bom relacionamento no meio que você vive, com as pessoas que você trabalha e com quem está enxergando ali você pensando nesse propósito é fundamental. Legal, Geraldo, legal. E um dos pontos que me chamou a atenção, né, na sua fala foram gestão de pessoas, liderança, espírito de equipe, e nós falamos aí, né, da sua chegada como CTO. Para quem não conhece, né, o papel do CTO, o que faz um CTO, Geraldo? O que faz um CTO? Bom, a minha vivência de CTO é dentro de negócios que são produtos digitais, né? Então, essa atuação, ela vão ter muitas variações dependendo do contexto em que você está. Se estiver numa grande corporação que às vezes nem é de foco de tecnologia, mas, lógico, toda empresa hoje tem tecnologia. Respira tecnologia, né? Mas a vivência que eu tenho é dentro de negócios que são produtos digitais, né? Então, o papel do CTO hoje, nesse cenário, é estar à frente do que o negócio está projetando de crescimento para que a gente consiga visualizar e colocar e tirar do papel ali principalmente o produto, né? Então, se eu estou vendo a projeção de crescimento de 2 vezes no ano, ou que seja, está dobrando no ano, né? E é o que normalmente acontece, né, em organizações exponenciais, que é no mínimo dobra de tamanho a cada ano que passa, eu preciso já começar a ver onde eu vou ter gargalos caso eu não faça nada hoje. Então, nenhum produto sobrevive estagnado, porque vai chegar novos clientes, novos usuários, e vai começar a levantar gargalos, né? Então, o tempo inteiro é preciso observar o que eu preciso mexer de estrutura, que seja refatorar um módulo ou o produto inteiro, joga tudo no chão e vão fazer de novo. E também em termos de time, né? O time é muito importante, a gente está o tempo inteiro olhando as pessoas-chave para que a sustentação ali no dia a dia esteja tranquila e ver também o que eu vou precisar já nos próximos meses, né? Então, o time que eu tenho hoje, ele não pode ser o mesmo time que eu vou ter no ano que vem. Esse time ele precisa passar aqui por melhorias. Então, que seja, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, a gente vai trazer outras. Pessoas novas a gente vai trazer porque o time vai precisar crescer. Então, o papel do CTO hoje é ter essa expertise, não necessariamente eu fazer esse trabalho sozinho, né? Mas eu saber as pessoas que eu preciso procurar, trazer, conversar para montar esse plano continuamente e colocar isso numa visão de orçamento e entregas, né, que vão ser realizadas. Então, o tempo inteiro surge assim, precisamos lançar um produto, um módulo novo para a gente vender, então deixa eu viabilizar aqui, a gente vai montar um squad a mais, ou então não, esse squad X aqui eu consigo direcionar ele para dar prioridade nisso, mas vamos precisar do investimento X, deixa eu achar as pessoas certas que vão estar nesse desenvolvimento para
a gente escolher bem tecnologia, escolher bem o caminho de como a gente vai desenvolver isso, e daí lá na frente observar isso dando certo em produção, né? Que legal, Geraldo, que legal. Muito bom ouvir, né, você falando, né, um cara que tem propriedade para poder falar, né, pelos lugares que passou e hoje, né, na Vórtice AI. Como o nosso tema hoje ele é focado em inteligência artificial, eu queria ouvir de você mitos versus realidades. O porquê dessa pergunta? Sabemos, né, que no advento aí do ChatGPT e outras inteligências artificiais, a gente vê uma galera utilizando de forma sem controle dentro das empresas, nas escolas, grandes corporações tentando trazer essas tecnologias. E eu queria ouvir um pouquinho de você. Fique à vontade para poder falar sobre mitos versus realidades. Bom, no último ano, né, comecei a estudar mais sobre inteligência artificial, e aí até que despertou realmente o interesse de focar nisso, né, então fiz uma formação do MIT, foi um período bem legal ali de estudar coisas, né, e cases que estão acontecendo mundo afora, dentro de um grupo assim, de pessoas super interessantes, né, de carreiras e de vivências. E aí, assim, quando você se propõe a estudar a inteligência artificial, realmente tem essas ondas de... Às vezes eu fico muito empolgado a ponto de acreditar em certos mitos e às vezes eu fico meio decepcionado ali que não é bem assim, e aí também chega a desacreditar um pouco da tecnologia, né? Mas assim, pensando em mitos, né? Acho que vou deixar o mais confortável assim, né? Vamos ter Skynet? Não é por aí, sabe? Mas eu vejo muito possível chegar a termos sim aplicações no nível Skynet, mas não porque a tecnologia em si tomou consciência e está se resolvendo com pensamentos e raciocínios próprios, né? Não isso. Não teremos Skynet. Não teremos Skynet, não. Mas precisamos sim ficar muito atentos, porque a gente pode discutir um pouco sobre como funciona, mas é uma tecnologia que realmente é surpreendente o quanto a gente pode aplicar conceitos e ideias que não se viu antes. Então, isso, e como tudo no mundo em que a gente vive, pode e vai ser usada para coisas ruins. Então, sim, a gente precisa ficar atento, porque vem agora uma nova onda que seja de golpes e tudo mais ali. Então, a Skynet, pensando como uma máquina que criou consciência e quer dominar o mundo e acabar com a raça humana e substituir o ser humano em tudo por vontade própria, isso não, mas sim, é possível e já acontece, né? Várias profissões que vêm sendo impactadas. E aí vem o medo, né? Vou ser substituído? Essa pergunta assim, é sim e não, depende muito de você, sabe? Se você estudar e tiver junto com a tecnologia, sabendo tirar proveito dela, não, você não vai ser substituído, mas eu vejo que há uma transformação, assim como tivemos Revolução Industrial e várias pessoas ali ficaram para trás, a inteligência artificial tem o potencial de promover isso, sabe? Eu vi algumas pessoas até projetando que a inteligência artificial será a maior transformação que a humanidade terá vivido desde a energia elétrica. Então, assim como a energia elétrica promoveu praticamente tudo que nós temos de infraestrutura hoje, né, a inteligência artificial tem esse potencial de impacto. Então, se as pessoas não se atentarem em como estar por dentro, né, porque toda profissão vai sofrer impacto com a chegada de inteligência artificial dentro dessas profissões, vai ficar para trás, sim. Então tem esses mitos assim. Mas Skynet não tem. Agora, de ser substituído, de perder o emprego para uma inteligência artificial, sim, existe esse potencial. A questão é o quanto você vai estar por dentro ou não.
estando desatualizado ou não, e acontecendo muito rápido. Ou seja, é se qualificar, se preparar para que isso não aconteça e você seja excluído ali do mercado, né? É estar preparado, né? Respirar essas tecnologias, procurar mais conhecimento sobre o assunto. Eu até penso assim, explorando até esse tema, assim, né? Porque eu acho que é o que as pessoas vão ter mais medo, e já tem muitas conversas que estão sendo provocadas, né? Sobre gente que acha que tinha que até proibir a inteligência artificial porque vai causar um impacto. Esses movimentos. Acontece muitas essas discussões políticas até, né, de regulamentar a inteligência artificial, porque e aí, se chegar e tirar o emprego de todo mundo realmente? Eu acredito no seguinte, o fato da gente viver, pelo menos nós aqui no Ocidente, né, viver um mundo muito capitalista, mas mesmo que não tenha o capitalismo, né, eu vejo assim, o ser humano tem muito no coletivo ali a questão de ter a ganância de crescer, né? Uma organização hoje que tem ali um produto, ou que esteja se propondo a lançar um produto novo no mercado, com a inteligência artificial vai precisar de bem menos pessoas do que precisava antes. Então, para eu ter o mesmo resultado que tinha antes, precisando de 200 funcionários, 200 colaboradores, hoje talvez eu precise de 20. Então, assim, diminui o empregos, se eu for pensar dessa forma, né? Mas eu entendo que o capitalismo ali, a ganância de continuar crescendo, o mercado extremamente agressivo e competitivo, ninguém fica parado. Então, se eu tenho um negócio que tem capacidade de absorver mais colaboradores e aí, com isso a gente crescer mais rápido, então eu vou sim colocar os 200, não vou ficar só nos 20, eu vou colocar 200 aqui, vou fazer o negócio crescer, porque se eu não fizer isso aqui, o meu concorrente vai fazer e eu não quero ficar para trás, então eu vejo muito isso, sabe? Mas vai ser a luta pelo que eu vou contratar 200, mas vão ser 200 em que saibam mexer com aquilo que eu estou lidando aqui. Ou seja, não é os mesmos 200 lá de anos atrás, é 200 que sabem usar tecnologia nova, que sabem usar as novas ferramentas, que sabem ser muito mais produtivos do que era antes dessa nova onda, sabe? Legal, legal. E dando sequência aqui nesse bate-papo nosso, né, a galera querendo trazer essas inovações, essas novas tecnologias para dentro das corporações, como defender a adoção da IA frente aos investimentos junto à diretoria? Você hoje como diretor, talvez um gestor, ele quer trazer esse tipo de inovação. É claro que a gente precisa entender o nível de maturidade que a empresa está vivendo Sim. naquele momento. Como eu posso defender essa tecnologia frente ao board ali? Bom, primeiro, nesse nosso cenário, né, pensando em inteligência artificial, a gente tem uma vantagem que não está sendo difícil convencer os negócios a dedicarem esforço e investimento nessa área, porque, na realidade, tem sido motivo de diferencial, até argumento de venda, né? Então, se eu vou vender um produto hoje e eu falo que ele tem inteligência artificial, ele vende mais. Às vezes nem tem, e a maioria nem tem ainda, de fato, uma inteligência ali realmente entregando valor, sabe? Mas as empresas estão correndo para que eu preciso dizer que eu tenho inteligência artificial, porque isso está sendo um diferencial competitivo. Então, o cenário tem sido de que, ao invés de eu precisar convencer, na verdade, eu preciso correr para como viabilizar isso. E daí vem a questão de que o negócio até está disposto a investir, a colocar dinheiro ali, porque a gente sabe que quase certo vai ter retorno. A questão é o como fazer isso. Daí meu produto vai ter, preciso ter inteligência artificial no meu produto, mas traga aí uma proposta do que é de fato que eu vou fazer, né? Então, daí todo gestor que lida com tecnologia precisa, se já não estiver, passar por essa jornada de estudar, de olhar para fora e ver cases, ver como as organizações estão se transformando ali com inteligência artificial
para daí trazer propostas sólidas, sabe? Eu vejo que é só você trazer uma proposta sólida, algo que realmente você consiga mostrar. Olha para isso aqui, essa oportunidade e o potencial de o quanto eu vou ganhar com isso. Facilmente a gente consegue investimento e apoio do restante da organização, né? Então, é isso, assim, tem que estudar para entender do que se trata isso, né? O que é isso de inteligência artificial, e aí a gente consolida em projetos ali, pé no chão, que realmente mostre valor. E as organizações vão liberar a verba aí, ou recurso, o que tiver que fazer. Bacana isso. E hoje, Geraldo, você como um líder, quais as recomendações no uso da IA? Bom, primeira coisa, assim, a gente precisa até desmistificar um pouco, né, do que é IA, né, porque... Fique à vontade. Hoje tudo é IA, e a gente precisa entender, mas então se tudo é IA, talvez nem nada seja IA, então como é que por onde começar até, né? E aí eu penso o seguinte, inteligência artificial, no fim das contas, é um termo mais marketing, assim, sabe? Que vende mais, o termo é bonito, assim, é legal de ver. E quando a gente mostra aplicações ali em negócio, ou que seja entretenimento, seja o que for ali, a gente fica surpreso com aquilo, então vende muito. Mas é importante saber por onde começar, né? E o que nós temos de inteligência artificial, no fim das contas, já existe e a gente já está vivendo isso há mais tempo, só que não era tão agressivo assim, né? Desde a chegada do ChatGPT, que veio revolucionando. Até o ChatGPT, a gente já tinha muita coisa com a inteligência artificial, que no fim das contas são máquinas de aprendizado. Então, machine learning, a tecnologia machine learning, a gente já aplica ela em vários segmentos há muito tempo. Então, por exemplo, reconhecimento facial, a gente já faz isso há muito tempo. E reconhecimento facial é um algoritmo de machine learning, que a gente pode chamar de inteligência artificial. Então, se o seu produto tem reconhecimento facial, você pode colocar aí no seu portfólio que você tem inteligência artificial e vender isso, fazer marketing, né? Porque é isso. Também outro, né, OCR, né, que é reconhecimento ali de textos em imagens. Então, por exemplo, se você passa com o seu carro aí num radar e ele reconhece já automaticamente o número da sua placa, isso também é uma máquina de aprendizado que aprendeu a extrair textos em imagens e isso é uma machine learning, isso é inteligência artificial. O diferencial veio, a grande onda que a gente está vivendo se dá a partir do momento em que a gente conseguiu que uma machine learning aprenda a se comunicar da mesma forma que nós nos comunicamos, ou seja, falando, né? E no caso ali, gerando textos, né? Então, por isso que existe o termo específico para IA generativa. É a IA que é capaz de não só identificar padrões, não só reconhecer que seja textos, imagens, mas ele é capaz de gerar. Então, se a gente fizer uma analogia, assim como a humanidade passou várias eras ali, época das cavernas e afins ali, quando aprendeu a se comunicar, é que a coisa começou a virar. Então, primeiro fazendo desenhos ali na parede, até que foram desenvolvendo diálogos, né? E a comunicação é o que a gente tem hoje de mais valioso para dar continuidade nos conhecimentos que a gente tem, passando de um para o outro, e para continuar evoluindo, e que seja para as interações simples que a gente tem no dia a dia, de conhecer um ao outro. Eu só consigo te conhecer porque eu consigo me comunicar com você. Se eu não soubesse falar português, estivesse falando em outro idioma, em mandarim aqui, você não sabe mandarim, a gente ia se conhecer menos, assim, muito menos. A riqueza de detalhes ali, bem menos, né? Então, a partir do momento em que a gente tem uma máquina aprendendo a se comunicar da mesma forma que um ser humano se comunica com o outro, é aí que vem a grande onda de abrir o universo de possibilidades. A gente fez uma máquina aprender
a gerar textos. E aí, num primeiro momento, quando surgiu o ChatGPT e a gente começou a interagir com ele ali, não sei quem acompanhou isso no início, se você ainda não usou o ChatGPT, né, começa a brincar aí já, porque vai ser muito importante. No primeiro momento já, assim, muito surpreendente para quem está acostumado a só buscar conteúdos no Google e ter que ler um por um, ver se é realmente aquilo que você está buscando e tal. E aí, a partir dali, você começa a interagir com o ChatGPT e faz perguntas e ele te responde precisamente, sem você ter que ficar selecionando aquilo que realmente você precisa. Isso é muito surpreendente. Então, no primeiro momento é absurdo, assim, o que muda, né? Que eu tenho uma máquina que consegue me compreender. Eu pergunto aqui e eu posso perguntar de várias maneiras diferentes, né? A mesmo objetivo ali, a mesma pergunta, eu faço ela de vários formatos diferentes, ele consegue compreender e consegue me responder com precisão. Isso é muito, muito doido. E aí então a inteligência artificial de IA generativa quando a gente vem falando aí sobre onda de inteligência artificial, IA generativa que é o que puxa tudo isso. É importante as pessoas entenderem o que é essa IA generativa, porque daí é daí que surgem os mitos ou fatos ali, né, do que eu posso fazer então com isso. Em algum momento a gente até aí vem um lado assim de decepcionar um pouco, de estudar a fundo o que é isso. E você fica um pouco assim, então nem é tão legal assim. Porque no fim das contas criaram um algoritmo que consegue, se você passar para ele uma quantidade muito grande de informações, de textos, imagens, seja o que for ali, passa para ele uma quantidade muito grande de informações, ele estatisticamente absorve aquilo ali. E se você reparar, quando você faz uma pergunta no ChatGPT ali, ele responde você caractere por caractere, né? Ele vai te dando as letrinhas, escrevendo ali aos poucos, né? E é porque é realmente assim que funciona. Quando você manda ali uma pergunta, ele calcula com estatística qual é a probabilidade de cada caractere sequencialmente estar naquela ordem ali. Então, ele não está te entendendo e respondendo a sua pergunta, ele está analisando e vendo assim, qual que é a probabilidade de a primeira letra dessa resposta aqui ser a letra A. É 100%, então coloco A. Qual que é a probabilidade de ser um X? 0,1%, então não vai ser um X. E se for um P? 100%, então põe o P. Então ele vai calculando assim, sabe? Então, aí começa a ver assim, não é tão legal assim, é daí que vem assim, não vai ser uma Skynet, isso aqui não tem pensamento próprio, ele não tem consciência, ele não é isso. São probabilidades. São probabilidades, mas a questão é que nós não temos, eu e você, capacidade de ler todos os livros que existem atualmente no planeta e aprender com todos eles. Eu não tenho tempo de vida suficiente para, mesmo que eu consumir isso, ficasse assim 24 horas lendo, comendo enquanto estou lendo aqui, não conseguiria. E a gente não tem a capacidade tão boa assim de absorver 100% do conteúdo. A gente lê um livro, esquece 90% dele ao longo da vida, mas assim, a gente vai absorvendo aprendizados ali e a gente pega o que é importante. Um LLM, que é o conceito ali da Machine Learning, que possui essa capacidade de IA generativa, né? Ela tem a capacidade de ser exposta ao aprendizado de muito mais conteúdo do que nós somos capazes de absorver na nossa vida inteira. Então ele vai conseguir aprender, que seja toscamente pela estatística, igual a gente falou, mas ela vai conseguir aprender uma quantidade de informações muito grande. Então, no fim das contas, é como se a gente tivesse um super cérebro que tem, vamos pensar aí nas informações da humanidade inteira absorvida ali dentro. E quando a gente pensa só gerando textos, parece muito simplório, assim, ele só gera textos, ele viu textos repetidas vezes em algum lugar e por isso que estatisticamente para essa pergunta sua aqui, ele te respondeu textos. Mas é mais do que isso, porque ela aprende, não é só texto. Quando a gente se comunica aqui textualmente,
Não necessariamente eu estou falando textos aleatórios aqui e você compreendendo textos aleatórios. A gente está calculando aqui informações o tempo inteiro. Então, de certa forma, essa machine learning aprendeu, por conta do conteúdo que foi exposto ali, a também fazer contas. Então, se eu pergunto quanto é 1 mais 1, não necessariamente é porque ela viu em vários lugares que a resposta é 2, mas é também porque ela aprendeu o que é o processo de somar 1 com 1. E aí você pode fazer perguntas ali de cálculos que ainda nunca foram vistos, mas ela vai conseguir te responder. Então, eu posso criar aqui uma expressão aritmética assim, com números muito aleatórios que não existiu em lugar nenhum ainda, escrito ali. Alguém nunca escreveu isso aqui, mas ela vai conseguir responder, porque ela aprendeu a fazer contas. E assim como qualquer outra matéria que a gente tenha. Então, aprendeu a realizar diagnósticos médicos, aprendeu a engenharia civil, como construir um prédio, como calcular ali a massa de um cimento, dependendo da região, da umidade daquele local, do terreno, seja o que for ali. Tudo que você expor essa máquina a aprender, ela vai ter a capacidade de aprender. Então, é aí que vem o grande potencial, né? As grandes empresas que têm condições de lidar com essas grandes massas de volumes, porque isso exige uma capacidade computacional muito alta, precisa de muito servidor, principalmente muitas GPUs, né, para fazer isso. Tanto que a NVIDIA, né, que é a maior produtora de GPUs, ela está só aumentando as ações, né, já chegou a bater trilhão de valorização por conta desse movimento, né, dessa necessidade. Essas empresas estão se movimentando para ter LLMs cada vez mais bem treinados. No fim das contas como nós não temos a capacidade de ler todo esse conteúdo de livros e afins artigos que existe, a gente não consegue também tão bem assim prever quando eu colocar isso na machine learning, o que ela vai aprender. E por conta disso, você fazer testes e ver o que vai sair disso. Então, é um pouco também de tentativa e erro, de fazer um teste ali, colocar e ver o que vai sair disso. E daí, então, esse é o conceito do LLM. Falou, é a terceira vez que você fala, desculpa te cortar. Sim. Mas me chamou a atenção aqui, é a terceira vez que você fala de LLM. LLM. Conta para os nossos telespectadores o que é um LLM. Tá. O LLM é o Large Language Model, que no fim das contas é a IA generativa propriamente dita, né? Se você for, talvez a forma de assimilar, para quem é de tecnologia também, né, seria como se fosse uma DLL, sabe? Um arquivo, uma biblioteca, é um arquivo mesmo, que você pode pegar e ele baixar na sua máquina. Porque para você fazer o treinamento, uma máquina virtual, machine learning, né, uma máquina de aprendizado, você vai pegar teras ali de informações e colocar ali, mas ela vai compilar tudo matematicamente e ela não precisa armazenar todas as informações que ela foi submetida. Ele vai armazenar algoritmos, praticamente matrizes vetoriais ali dentro. E aí isso é um arquivo. Então, o GPT hoje, por exemplo, é um arquivo que está lá. Até a versão 2 era open source, você consegue baixar ele. A Meta, né, do Facebook, tem o Llama, que é um LLM da Meta, e é um arquivo open source que você consegue baixar ele e rodar na sua máquina. O LLM, ele tem normalmente, né, as empresas criam várias versões, porque tem um menorzinho, um pouco maior e um maiorzão, assim. Então, o menorzinho, ele vai ter sido submetido a bem menos informações. Com isso, ele vai ser bem menor. Ele vai ser necessário uma capacidade computacional bem menor para processar ele. Você consegue rodar no seu celular, ou no seu computador, notebook. Porém, ele não vai ter tanto conhecimento assim. Então, vai ser usado para operações mais simples. Inclusive, os sistemas operacionais já estão caminhando para
para ter inteligência artificial própria ali rodando local. O iPhone 16 tem essa proposta, por exemplo, né? A Apple já com inteligência artificial dentro do próprio aparelho. A Samsung também tem o Galaxy AI. Então tem modelos menores que a gente consegue rodar local para responder tarefas mais simples. E aí você vai ter o modelo gigantesco assim. E gigantesco eu estou falando é um arquivo de 600 GB. Nem é tão grande assim. Só que para você processar, é o que a gente chama de inferência, né? Que é a capacidade de você mandar para ele uma pergunta e ele te responder, ele precisa usar o recurso físico ali da sua máquina. Então, ou vai rodar no CPU ou no GPU. Se você colocar, por exemplo, um modelo desse rodando na sua máquina normal, primeiro não daria porque você precisa ter... pela conta seria 600 GB de memória RAM disponível na sua máquina para rodar. Mas vamos supor que você comprou várias pentes de memória ali, colocou na sua máquina e você conseguiu rodar. Um LLM desse tamanho para responder uma pergunta simples no que você fez ali no prompt, igual você faz com o GPT, ele pode demorar semanas, talvez meses, para conseguir processar tudo numa máquina normal. Então, os LLMs é isso, sabe? É um arquivo ali que é a machine learning compilada, vamos dizer assim, e que você coloca para rodar em um servidor, ou uma máquina, ou o que for. Então, vão ter modelos menores e vão ter os modelos maiores, que é o que está no topo ali. Quando a gente faz uma pergunta ali no ChatGPT, tem um cluster de máquinas, GPUs e CPUs e muita coisa ali para conseguir processar a resposta rapidamente como ele faz. Mas o LLM é isso. Então, assim como eu tenho bibliotecas de reconhecimento facial, por exemplo, o LLM é como se fosse ali uma biblioteca de gerador de textos. Um conjunto de bibliotecas seria isso? Ele não acaba que não é um conjunto porque ele realmente é um arquivo único ali, é uma coisa única. Entendi. Então você tem frameworks ou plataformas que você coloca para rodar ele. Então, por exemplo, você tem o PyTorch, que é um framework ali de startar e instanciar, como se fosse um servidor de aplicação, sabe? Tipo, Apache roda aplicação web, PyTorch roda LLM. Então você coloca um LLM ali para rodar, você baixa ele, né? E existe o Hugging Faces, que é um repositório para quem é mais nerdzão aí que gosta de explorar. O Hugging Face ele é como se fosse um GitHub com milhares de projetos ali que são modelos que pessoas, seja aleatoriamente ou empresas grandes, estão treinando e colocando, disponibilizando lá. Então existem milhares de modelos, não só de IA generativa, inclusive. Tem modelos lá de gerador de imagens, tem várias coisas ali, né? E desde modelos pequenos, que aparentemente você vai ver assim, você faz a pergunta para um modelo muito pequeno, ele talvez vai te responder tudo errado, porque o propósito dele não é esse. Aí você olha assim, não, isso aqui é muito burro, não tinha nem que existir. Mas é porque existem tarefas simples que modelos pequenos ajudam muito a resolver ali. E a partir dali você começa a visualizar o seguinte: se hoje eu tenho que, até então, né, para construir um produto, um software, eu tenho que escrever um tanto de código ali para cada uma das funcionalidadezinhas. Então, colocar esse relatório aqui numa tela, tem que escrever o código dele inteiro e disponibilizar as informações. Um LLM, ele hoje tem um potencial muito grande de servir como um back-end de aplicações, porque você faz uma pergunta para ele, inclusive você pode pedir ele para te responder em JSON, como se fosse uma API. Então você manda um conjunto de dados para ele, processa aí, me retorna um JSON aqui para eu colocar num gráfico aqui no relatório, ele compila tudo e traz. Então existem tarefas simples que modelos menores ali vão te ajudar a resolver. Então é isso, assim, o LLM é o que define aí, é o grande agente de mudança aí dessa onda nossa de inteligência artificial e é o que as pessoas hoje precisam estudar. Então, um gestor que entende o que é um LLM
que viu aplicações práticas de como utilizar ele fora do que é o chat GPT que eu uso no dia a dia ali no browser, né? Mas entendendo como eu posso usar ele nas minhas aplicações, no meu software, no meu produto, é o gestor que vai conseguir pensar em projetos novos, em produtos novos, levar para a mesa e levar ideias adiante. Que bacana, Geraldo, que bacana. Já caminhando aí para os finalmente aí do nosso bate-papo, antes de finalizarmos, eu gostaria, né, de ouvir de você sobre esse seu atual projeto, né, a Vórtice AI. Isso. Cara, conta um pouquinho, né, qual é o propósito da Vórtice? Tá bom. Bom, a Vórtice AI nasceu dentro do conjunto que nós temos ali da Framework, né, que existe a Framework Digital, que é uma empresa que trabalha com transformação digital de alguns clientes, prestando serviço, e dali nasceram algumas startups, né? Então, a Vórtice AI é uma startup com o propósito de estudar, estar à frente e desenvolver produtos com a inteligência artificial. Então, o propósito a gente vem estudando inclusive cases, né, ou estudando tecnicamente ali como desenvolver também, como colocar um LLM para rodar e tirar essas vantagens de usar seja como um back-end para prover um recurso a mais ali, uma funcionalidade a mais, e a ideia da Vórtice AI é que a gente aprenda tudo isso, que surjam novas ideias e que a gente aplique elas para virar negócio. Então, hoje, e a Vórtice AI, ela é bem recente, né? A gente criou há 4 meses atrás. Projeto novo, né? Projeto novo. Então, e a gente está desenvolvendo já alguns produtos. Hoje a gente está focado em um específico, mas todos eles ainda estão muito em segredo. Então, eu quero voltar, inclusive, se tiver a oportunidade, de quando a gente lançar, mas a gente está criando hoje uma plataforma utilizando inteligência artificial e a gente, assim, a gente projeta trazer uma transformação muito grande, não só pro mercado nosso de business, né, de negócios, assim, B2B, mas de B2C também, sabe? Então, até mesmo em área de entretenimento. Então, a gente está construindo hoje uma plataforma com uma ideia assim, muito legal. Está ficando pronto já tem até uma versão de teste, mas legal isso, hein? Eu não consigo ainda te falar e já lançar a ideia aqui, porque a gente ainda vai lançar ela no já fim tem do ano. Já tem uma data já? Sim, a gente vai lançar no fim de dezembro. Então, a gente pretende já começar 2025 com essa plataforma rodando, né? Mas tem algumas parcerias que a gente ainda está fechando para iniciar ali. Mas isso tudo veio de insights assim, que surgiram naturalmente pelo fato da gente estudar a inteligência artificial. Então, acreditem no quanto é transformador. Se alguém falar para vocês, não, a inteligência artificial é só uma ferramentazinha. Não, eu não acredito nisso. É, de fato, algo que vai revolucionar muito, assim, mas tudo. Qualquer produto que você tenha hoje rodando e que já esteja super bem estabelecido e faturando muito, e o negócio ali totalmente, eu consigo repensar ele inteiro com a inteligência artificial, entregando mais valor, ganhando mais escala e vendendo mais. Então, tudo hoje você consegue repensar aplicando inteligência artificial, né? Então, assim, a Vórtice AI, a gente se posiciona como estando no topo dessa onda que está surgindo, que vai durar um bom tempo, e a gente quer estar no topo aproveitando as melhores oportunidades que vão se desdobrar com isso, né, com esse movimento. Que bacana, Geraldo. Com certeza, eu faço questão de receber vocês da Vórtice aqui novamente para poder fazer esse lançamento aí. Será uma honra, um prazer, né, para o Tecnologia em Curso, receber e falarmos mais
sobre esse assunto, né? Se fala muito, mas talvez o próprio pessoal da tecnologia fica um pouco perdido, talvez o pessoal de casa ali fica um pouco preocupado também. Como orientar seus filhos, né? Talvez ali um educador, como orientar ali os seus alunos, isso nas escolas, talvez ali nas universidades. E com certeza vai ser incrível poder trazer vocês para poder falar dessa plataforma, falar mais sobre esse projeto. Com certeza faremos isso sim. E já caminhando aqui, eu queria que você falasse, né? Perspectivas, planos futuros e, na sequência, aproveitar essa câmera aqui, fazer seus agradecimentos, falar aí, agradecer o pessoal da Vortex também. Fica à vontade, tá? Perspectivas, planos futuros, já fazer um agradecimento aí para nós aí. Bom, as perspectivas que a gente tem já iniciar 2025, né, com a Vortex operando esses produtos de fato em produção ali. A gente pretende alcançar novos negócios, né, e torná-los bem estabelecidos em 2025. A gente está desenvolvendo uma parceria bem legal, inclusive com a Medco, né, onde eu estou ajudando ali, atuando com essa transformação. Da mesma forma, né, que a gente teve a jornada de transformação digital das empresas, agora não se cunhou um termo novo para isso, mas existe a transformação digital de inteligência artificial nas empresas, né? A Medco, eu estou apoiando nisso junto, né, com o time Vortex. Então a perspectiva nossa é que em 2025 a gente vai ter, de fato, uma operação grande ali de várias iniciativas se consolidando e entrando em produção. Ainda tem muita coisa para estudar, principalmente em trazer eficiência operacional. Então, como eu comentei algumas vezes, né, o aproveitamento de inteligência artificial ainda é uma coisa que demanda muito hardware. E daí é muito importante a gente ter aprendizados ali sobre como tirar proveito disso com eficiência para eu ter escalabilidade também financeiramente no meu negócio, né? Então, eu tenho que vender muito, mas eu não posso ficar no 0 a 0, né? Se eu estiver vendendo muito, mas assim está custando muito caro igualmente, a conta não fecha. Então, e a gente tem descoberto várias formas da gente trazer essa viabilidade, né? Então, essa é a projeção. A gente está bem empolgado mesmo, assim. Eu estou vivendo uma fase que eu estou muito feliz de estar posicionado desta forma, porque essa onda ainda vai muito longe. Assim como a gente teve, sei lá, em 2010, por aí, uma grande onda ali, depois do iPhone em 2007, né? Aí veio uma grande onda de desenvolvimento de aplicativos. Eu participei muito disso. Nessa época eu me dediquei muito a desenvolvimento de aplicativos móveis, né? E foi bem legal ver as empresas, né, aprendendo a tirar proveito de aplicações rodando no celular dos usuários ali no dia a dia, e com isso novos negócios que nem existiam antes, nem eram possíveis existir antes, passaram a existir. A inteligência artificial tem essa mesma proposta. Está nesse momento, né? Mas assim, com a projeção muito maior. Muito maior. Então, a gente estamos todos assim, muito empolgados com tudo que a gente está aprendendo, com tudo que a gente está vivendo, até porque assim, muito do que a gente está aprendendo, depois que a gente vê, se torna muito óbvio. É aquilo ali assim, de você ver, não, cara, isso aqui é muito óbvio, isso aqui assim, é pegar e fazer, e é isso aqui só, todo mundo vai fazer isso aqui, só que quase ninguém sabe ainda. Então, é muito empolgante a gente tá vivendo essa onda assim, e dá vontade de sair contando para todo mundo. Assim, as perspectivas são boas, olha, né? Isso aqui que eu vi, olha isso aqui que eu fiz, olha, testa isso aqui que eu estou usando, porque é o potencial de transformar muita coisa, de trazer muita novidade, está sendo muito legal. Então, inclusive agradeço muito a oportunidade de estar junto, né? A Vortex é composta hoje por um time, né, de especialistas ali, junto da liderança nossa, né? Eu e o Giovanni conduzindo, e tem um time muito legal por trás ali que a gente está treinando, especializando, capacitando, trazendo junto ali nos projetos, que está tendo uma sinergia muito legal. Então,
não é só, sabe aquele lance assim de genuíno, de não é só trabalho. Eu tô porque eu gosto também, porque tá sendo legal. Quase que estou me divertindo mesmo, sabe? Curtindo um dia de independência lá, assistindo o Jogo do América. Tô aqui também trabalhando, mas curtindo esse momento e vendo as entregas saindo assim, o resultado e achando aquilo impressionante e realmente trazendo essa energia legal, sabe? Então, a gente está muito, muito animado mesmo, assim, com principalmente o próximo ano, né, 2025. Esse ano a gente está construindo as bases e 2025 a gente vai sair com tudo aí. Geraldo, que legal, bacana demais todo esse nosso bate-papo. Obrigado, tá? Gostaria de reforçar em nome do podcast a sua participação aqui no Tecnologia em Curso. Foram vários insights. Eu aprendi muito. Esse termo de IA generativa tem se falado muito, mas acaba ficando uma dúvida. Então, eu queria te agradecer pelas palavras, né, por compartilhar com a nossa audiência um pouco do seu conhecimento. E com certeza teremos outras vezes o pessoal da Vórtice AI. Com certeza eu quero trazer vocês aqui para poder falar mais sobre esse projeto. Claro. E queria, né, reforçar os meus agradecimentos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí, foi bem legal, né? E, inclusive conhecer aqui o estúdio, tá muito legal. Quem tá de casa aí talvez não tenha noção do que é todo esse projeto que está acontecendo aqui, né? Então, tô bem feliz de estar participando disso aí junto com você. E quem precisar, né? Quem tiver aí com iniciativas, ideias, propostas ali que estão ainda em dúvida, quer conhecer um pouco mais, pode entrar em contato com a gente na Vórtice AI, né? A gente também vai conversar muito aqui ainda de novos projetos. A gente está em contato com pessoas no mundo inteiro, sabe? Então, a gente na Índia, nos Estados Unidos. Que bacana isso. Em vários lugares do mundo e de várias empresas, né? Tanto nós somos Oracle Partner, então a gente está em contato com o time Oracle todo, mas a gente teve contato também com o time da Amazon, porque temos também a operação na Amazon e a gente vê assim, o mundo inteiro, a gente está no topo assim, do limite do conhecimento e a gente quer trazer todo mundo junto. Então, se você tem dúvidas aí, não se preocupe, tá todo mundo assim ainda no mesmo lugar e a gente tem uma jornada um pouquinho à frente com condições de conduzir vocês aí para também levar mais sucesso ainda para os projetos e colocar na mesa, colocar em prática, né? Materializar essas ideias novas junto com vocês. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato, quiser conhecer mais, só chamar. Que legal, que legal. Galera, nós iremos deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações, né, da Vórtice AI. A equipe lá vai poder atender vocês, então vocês vão poder conhecer mais o projeto. Nosso episódio está ficando no fim. Gostaria de agradecer a todos vocês. Se vocês ainda não curtiu esse vídeo, vai lá, compartilhe, fica à vontade. E até o próximo vídeo. Valeu! Bye.